Olá, muito boa tarde, é um prazer para mim, Carlos Guimarães Pinto, estar novamente aqui ao final do dia no canal A Cor do Dinheiro. Genericamente, eu sou muito contra a injeção de dinheiro do Estado nas empresas. As empresas, se querem fazer dinheiro, aquilo que têm que fazer é prestar serviços e produzir produtos que os clientes queiram. É assim que contribuem para a economia, é assim que contribuem para o produto do país. Se prestarem bons serviços, se venderem bons produtos, então conseguirão obter dinheiro. Se obtêm dinheiro do Estado, aquilo que irão fazer é simplesmente fazer amigos dentro do governo, do Estado, ou seja, deixarão de ter grandes incentivos a produzir bons produtos, a prestar bons serviços. Em vez disso, tudo aquilo que irão fazer é tentar agradar aos governantes para receberem ainda mais dinheiro, deixando de contribuir positivamente para a economia como um todo. Portanto, por defeito, o Estado não deve subsidiar as empresas, a não ser, obviamente, e isto não são subsídios, são compras, a não ser que as empresas prestem algum tipo de serviço público, e nesse caso faz sentido, se o Estado quer garantir esse serviço público, que compre esses serviços às empresas. Agora, no último ano aconteceu algo, nós estamos numa situação muito específica, em que foi pedido a muitas empresas, nomeadamente empresas de serviços, alojamento, restauração, etc., que parassem de produzir, parassem de prestar serviços em nome da saúde pública. Em alguns casos, completamente, foi-lhes pedido, ou melhor, exigido que fechassem. Noutros casos, foi-lhes pedido simplesmente que fechassem mais cedo ou que restringissem o horário e por aí fora, tudo em nome de um bem público, em nome da saúde pública. Ora, o que acontece normalmente quando alguma pessoa ou uma empresa é-lhe pedido que sacrifique parte do seu património, do seu rendimento em nome de um bem público. Quando é pedido a alguém que abdique de uma parcela de terreno em nome para se poder construir uma autoestrada ou outro tipo de obra pública. Aquilo que acontece, e a isto chama-se expropriação, é que o Tribunal vai definir um valor justo para aquela parcela de terreno, para aquele património, para aquele rendimento que a pessoa é obrigada a abdicar e vai-lhe dar, o Estado é obrigado a dar-lhe esse valor justo. Ora, isso não aconteceu neste caso. Muitas empresas viram a sua faturação cair, não por causa de alguma crise, de não ter uma performance tão boa, mas sim devido às restrições que o governo exigiu que fossem feitas em nome da saúde pública, ou seja, todas estas empresas sacrificaram parte do seu rendimento e do seu património em nome de um bem público, sem que o público tivesse sido capaz de retribuir, ou seja, sem que o Estado tivesse pago a retribuição que seria justa por esse sacrifício que foi feito em nome da saúde pública. Nós podemos ver neste gráfico aqui do Mais Factos o que é que aconteceu em Portugal e nos outros países da Europa. Portugal tem uma das maiores percentagens das pequenas e médias empresas que não receberam apoios do Estado, o que não seria particularmente grave se grande parte das pequenas e médias empresas não tivessem sofrido qualquer dano na sua faturação, mas quando olhamos para a percentagem das pequenas e médias empresas com quebras de receitas superiores a 40%, ou seja, muitas destas empresas são empresas que efetivamente tiveram que fechar ou tiveram que restringir horários devido às restrições impostas pelo Estado, Portugal é o país que mais empresas sem proteção deixou. Aliás, Portugal é mesmo o país da zona euro que mais empresas com grande quebras de receita, com uma grande quebra de receita, deixou sem qualquer tipo de apoio. A média da zona euro foi cerca de 12%, a média em Portugal cerca de 26% destas empresas, muitas das quais tiveram estas quedas não devido a uma crise geral, mas devido especificamente às restrições impostas pelo Estado, e ficaram desprotegidas. Agora comparemos isto com aquilo que aconteceu com uma grande empresa, que vocês vão adivinhar facilmente qual é,
que até já tinha prejuízos antes da pandemia, ao contrário de muitas destas empresas que até eram lucrativas antes da pandemia e que só deixaram de ser devido às restrições impostas devido à pandemia, e que já está a caminho de receber 3 a 4 mil milhões de euros do Estado. Estamos a falar, obviamente, da TAP. Estes 4 mil milhões de euros, só para terem uma ideia, daria para dar 50 mil euros a cada um dos 80 mil estabelecimentos de restauração, cafés e por aí, que existem no país, que seria uma boia de salvação para a maioria deles, que são muito pequenos e que este dinheiro faria certamente muita falta, mas em vez disso foi atribuída a apenas uma grande empresa que, por sinal, até já tinha prejuízo, até já estava numa situação muito débil antes da pandemia. É impossível não olhar para isto e ver alguma falta de noção de prioridades. As pequenas empresas falham, não aparecem na televisão, tirando os donos e os clientes, ninguém sabe que vão à falência. A TAP saber-se-ia que ia à falência, se calhar ia ser mais complicado para o governo explicar isso, então preferem enfiar 4 mil milhões numa empresa que já era deficitária antes, do que ajudar as pequenas empresas que efetivamente fizeram um sacrifício em nome da saúde pública, pessoas, pequenos proprietários que trabalharam a vida toda para ter as suas pequenas e médias empresas e que tiveram que se sacrificar em nome da saúde pública, não receberam qualquer compensação e hoje já começamos a ver as consequências disso e continuaremos a ver nos próximos anos. Infelizmente, são estas prioridades que temos. Muito obrigado a todos, boa semana.